Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês e aí, como é que vocês estão, pessoal? Na aula de hoje eu vou mostrar a vocês qual é a melhor maneira que eu considero de fazer o reconhecimento do chão do seu personagem, no seu game de plataforma, no seu game 2D, beleza? Então vamos lá! Bom, antigamente, em alguma das primeiras versões da Unity, quando ela começou a migrar, né, para jogos em 2D, antigamente ela era mais focada em jogos em 3D, depois eles começaram a atualizar e lançar algumas ferramentas específicas para se trabalhar com jogos 2D, né? Então, uma das grandes dificuldades que tínhamos naquela época era de se fazer o chão, o reconhecimento do chão do personagem, já que não tinha nada assim que pudesse realmente facilitar a nossa vida, né? Tanto é que algumas gambiarras que eu aprendi, que às vezes eu faço até hoje, é baseado nisso, tá? Por exemplo, no nosso player aqui, se você notar, ele tem o que? Ele tem um Box Collider, né? Que eu uso ele marcado como trigger, que ele é responsável por fazer o reconhecimento do chão. E em conjunto a ele, eu tenho um Caps Collider, que ele é um pouco maior que o Box Collider aqui, né? Se você notar o ângulo, justamente para quê? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece aqui. Olha só. Aqui não vai dar pra mostrar pra vocês porque eu já fiz um ajuste fino já no nosso personagem, justamente para evitar esse tipo de problema, tá? Então vai ser difícil mostrar a vocês aqui. Aliás, eu posso até, tô dando bobeira aqui, só diminuir um pouco o tamanho dele aqui, ó, do Box Collider. Cadê? Vou colocar 0.15, vocês vão entender o que eu quero falar pra você. Vou colocar até menor que isso, vou colocar 10, 0.1. Olha só, galera, é o seguinte. Realmente quando nós fazíamos reconhecimento do chão do personagem, acontecia, pausei, mesmo o personagem no chão, mesmo o colisor aqui principal encostando no chão, ele começa a cair, tá? Isso daqui é porque eu estou usando um Caps Collider, mas se eu utilizasse um Box Collider seria muito nítido, porque quando ele chegasse aqui no edge aqui, né, como é que fala? Na quina, nesse ângulo de 90 graus aqui, vamos colocar assim, ele começaria a cair e não reconheceria mais o chão, entendeu? Então isso é o que provavelmente aconteceria. Então no caso eu fui aprendendo aí a fazer algumas gambiarras. Esse daqui é um dos métodos melhores, por quê? Porque enquanto esse Box Collider estiver encostado no chão, está fazendo o reconhecimento do chão, tá? Ele pega aqui a layer tal, lá no script, beleza. E aí quando ele não está, ele entra aqui nesse colisor. Aí que entra a parada de se não estiver encostando aqui, o personagem está caindo, né? Só que como o ângulo aqui, né? Como esse Caps Collider ele tem essa inclinação, esse ângulo aqui, quando ele entra aqui, ele automaticamente já escorrega já na plataforma, né? Então fica natural o efeito dele caindo, não tem problema. Agora, se eu utilizasse um outro Box Collider aqui, como esse ângulo aqui como seria uma reta aqui, a hora que ele ficasse na quina, no edge lá do 90 graus, ele mostraria que estaria caindo, porque esse outro que faz o reconhecimento do chão não encostaria. Aí você fala, Marcos, mas é só você encostar, fazer maior também para cobrir toda a área, né, do Box Collider. Isso daí entra em conflito quando o personagem encosta na parede, tá? Esse aqui é o problema que provavelmente vocês já devem ter se deparado com isso, à medida que vocês estão desenvolvendo o jogo de vocês. Então quando o personagem encosta na parede, acaba que o colisor, se eu aumentar ele também encosta, e aí quando ele pula na parede, fica contando como se tivesse com o chão, reconhecendo o chão. Eu poderia sim criar essa parede aqui, ó, colocar uma outra tag, uma outra layer, sim. Só que eu acho que é muito trabalhoso, à medida que o projeto vai crescendo, eu fazer isso, tá? Colocar layers, tags separada para parede e para chão. Então eu gosto de deixar tudo como chão, entendeu? Enfim, então essa é uma das maneiras que tem como você fazer, tá? Que é fazer essa composição, né? Tanto do Caps Collider como o Box Collider. Tem outra maneira também que é bem simples, que na verdade eu utilizava antes, que era utilizando o Line Cache. Tá? O que é esse Line Cache? Deixa eu abrir o Photoshop aqui, que eu acho que vai ser melhor para mostrar para vocês. É o seguinte, galera. Bom, galera, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Imagine o mundo. Imagine que isso daqui é o chão, certo? Beleza. Aqui o chão do nosso personagem. O nosso personagem ele está aqui em cima. E daí ele tem um colisor. Tem um colisor, o Box Collider. Dentro desse Box Collider, dentro desse Game Object, né, do nosso personagem, ele tem outro Box Collider
que é um pouco menor que este, e faz o reconhecimento do chão, entendeu? Então o que acontece? Quando o nosso personagem, por exemplo, ele está aqui, ele está considerando que ele está no chão. Mas à medida que ele vai se movimentando para a direita, e por exemplo, ele fica bem aqui, nesse ângulo, tá? Não considera mais que ele está no chão, mas o Box Collider responsável pela colisão dele está encostando aqui. Então, a animação que vai acontecer é que vai trocar a animação do personagem, já que ele não está reconhecendo o chão, então ele não está no chão, e roda a animação dele caindo. Então ele vai ficar com a animação do personagem caindo, mesmo ele aqui nessa quina, entendeu? Então isso é um problema bem comum de quem trabalhou aí, né, de quem faz esse método. Outra maneira que tem é utilizar o Line Cast, que é uma outra forma de reconhecimento, que simplesmente ele traça uma linha aqui, que você ajusta esse tamanho, tá? Eu quero o valor de 1, uma altura de 1. Então é tipo como se fosse uma linha invisível, que ele pega do centro do seu personagem, aqui da base dele, né, da base, e joga para baixo, tá? Então onde essa linha aqui colidir, ele está considera que ele está no chão. Então essa aí é uma forma que dá para reconhecer o chão também, só que entra em conflito justamente com essa outra, com essa parada aqui, que se sair aqui da linha, tá vendo? Nesse caso aqui já não está considerando mais que está no chão. O método que eu vou te falar segue a mesma premissa desse Line Cache, mas ele chama Box Cache. Box Cache? Box Cache. Esse Box Cache é o que? Ele é parecido com o Line Cache, só que ele pega, galera, olha só que interessante. Ele faz uma projeção aqui de uma caixa a partir do centro para baixo. Eu posso especificar que eu quero essa caixa do tamanho real do nosso Box Collider aqui do personagem. Dessa maneira aqui, mesmo se o personagem, por exemplo, ele estiver aqui, ó, encostado na parede e ele pular, não considera que ele está encostando no chão, tá? Não considera que esse box cache não chega a colidir com a parede da direita aqui, da esquerda, e você pode utilizar isso daí para reconhecer o chão e vai evitar aquele bug de, por exemplo, quando o personagem está aqui, ó, não reconhece o chão, entendeu? É uma das melhores maneiras de fazer, e de algumas versões para cá a Unity já atualizou isso, então dá para trabalhar com isso. Então vamos lá, vamos fazer essa alteração aqui no jogo, eu vou mostrar para vocês como funciona. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu já vou de cara retirar o Caps Collider, que eu não vou mais utilizar, tá? Retirei o Caps Collider. O Box Collider eu já vou ajustar no tamanho do nosso personagem então, e vou retirar o Trigger, porque ele estava marcado como Trigger. Então eu vou colocar aqui, ó, o tamanho dele posso aumentar um pouco. Na verdade eu não vou aumentar porque é do pé do personagem, tá? Mas a altura aqui eu vou aumentar e vou ajustar aqui, ó, no tamanho dele. Então eu estou utilizando o Box Collider apenas aqui, olha só que interessante. Feito isso, galera, o que eu posso fazer aqui? Vamos ver aqui, subir aqui, beleza. Nesse método eu vou utilizar o reconhecimento do chão, mas através da layer, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no colisor do chão do nosso mundo aqui, que é este daqui, e eu vou criar uma nova layer para ele e vou chamar de ground. E vou colocar marcado como ground. Inclusive eu posso pegar até essas pedras aqui, ó, e também deixar como na layer ground, porque o personagem pode subir em cima dela. Então é interessante que seja considerada chão também, né? Algo que o personagem possa pisar e pular e tal. Vamos abrir aqui a movimentação do nosso personagem. Vamos trabalhar aqui dentro agora. Certo, vamos ver aqui como é que tá. Eu não vou utilizar isso aqui mais, tá? Esse on trigger enter. Aliás, acho que não vou, mas deixa ele aqui por enquanto. Vamos lá, as variáveis estão aqui. O que acontece? Eu vou ter que criar uma nova variável. Vou ter que criar uma variável do Box Collider 2D. Então eu vou criar aqui embaixo, ó, private Box Collider 2D. Eu vou chamar de BC2D. Beleza? Vou startar ela aqui. BC2D Box Collider 2D. Ok. E o reconhecimento do chão, galera, eu vou fazer de uma maneira diferente aqui. Eu vou utilizar um método para fazer isso, tá? Vou utilizar um método, vou utilizar uma função aqui. Flip. Eu vou colocar ela aqui embaixo, tá? Vou colocar ela acima aqui, ó. Vai ficar melhor. Private pode ser um método privado mesmo, não tem necessidade de ser público. Bool, do tipo booleana, is grounded. O que esse método vai fazer? Ele vai me retornar uma booleana se o personagem ele está ou não no chão. Basicamente isso. Tá entrando em conflito aqui porque eu estava utilizando uma variável
com o mesmo nome. Eu vou inclusive até retirar que eu não vou utilizar ela, tá? Por exemplo, aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês direitinho, mas para não ficar dando erro, em vez de chamar a função, a variável isGround, ele vai fazer a comparação no método. O método ele vai me retornar a informação se é verdadeiro ou falso, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, se for diferente, se for falso, o método, basicamente só adicionar esse abre e fecha chave aqui. Beleza? E eu posso apagar essa variável aqui do chão, que eu vou fazer através do método reconhecimento agora, tá ok? Beleza, está dando erro. Ah, tá, precisa retornar algo, né? Então, beleza, galera, vamos lá. Raycast_hit 2D, criar uma variável interna, né? Uma variável, como é que fala? Variável local, né? Criar uma variável local. Raycast_hit, vou chamar de RC, vou colocar só ground. Vai receber physics 2d.boxcast. Aqui, ó. Tinha o linecast. O linecast é justamente isso. Ele lança uma linha do centro base do nosso personagem, né, do objeto, e quando essa linha colide com outro colisor, ele reconhece, entendeu? Então não é o linecast dessa vez, vamos utilizar o boxcast. E aí é o seguinte, olha só que interessante. Ele aqui pede dois vetores, um ângulo, mais um vetor da direção que eu quero lançar. Então vamos lá. Aqui a localização dele, eu quero no centro do Box Collider. Pega lá o meu BC2D, que foi a variável que eu criei lá em cima, né? .bounds.center. Agora o tamanho dela, eu quero no mesmo tamanho desse Box Collider. BC2D.bounds.size. Vírgula, o ângulo agora, o ângulo zero mesmo, não vou mexer no ângulo. E agora a direção. A direção, eu quero que essa caixa, ela seja para baixo, tá? Eu não quero que seja para cima nem para o lado direito. Eu poderia fazer, por exemplo, tem até alguns tipos de reconhecimento que eu posso fazer utilizando elas para lateral, que daí quando ele colidir com a parede, eu posso fazer o personagem se arrastando, né, dando aquele... se arrastando para pular na parede, né? É algo até interessante. Mas nesse caso aqui específico, será no chão. Então é down, para baixo. Então é o vector2.down, vírgula, qual o tamanho, né, que eu quero? Pode ser bem pouco, então eu quero que a caixa ultrapasse só um pedaço para baixo para colidir com outro colisor, tá? Pode ser 0.1 ou 0.2. Eu vou testar primeiro com 0.1, tá? E agora vamos adicionar aqui a layer. Ground layer. Não existe essa layer, não existe essa variável, eu vou ter que criar ela aqui em cima, tá? Que eu estava esquecendo. Essa variável aqui dessa layer vai ser a variável que eu vou colocar, que eu vou adicionar do que eu quero com o nosso personagem do chão, entendeu? O que eu quero que faça o reconhecimento do chão. Então, para isso, eu vou até dar um serialize field aqui. Serialize field, private, layer mask. Layer ground layer ground. Beleza. O que ele vai me retornar, tá? Nesse caso aqui, o método precisa me retornar um valor, e valor este que será feita a comparação aqui, ó, se está ou não no chão, tá? Então ele vai me retornar esta variável local aqui, ponto collider, diferente de nulo. Por quê? Porque se for diferente de nulo, é porque colidiu com algo. Colidiu com a nossa layer que nós colocamos aqui, entendeu? Então ele vai me retornar basicamente um valor verdadeiro, entendeu? Vai me retornar um valor verdadeiro ou o valor falso, na verdade. Vai retornar ou o valor verdadeiro ou o valor falso. Se tiver colidido com essa layer aqui, ele me retorna o valor falso. Se tiver colidido com essa layer, ele me retorna o valor verdadeiro. Se não, ele retorna o valor falso, retorna o valor nulo, entendeu? Beleza, ok. Bom, quanto à parte de reconhecimento do chão, eu já fiz, né, no vídeo passado. Que foi justamente isso daqui, ó. Essas variáveis aqui, tá? Aqui eu só alterei essa parte aqui da animação, beleza? Pá. Agora a parte do pulo aqui, ó. Ele poderá pular apenas se pressionar o botão de jump e o método isGround retornar o valor verdadeiro, tá? Se não retornar, ele não pode pular. Entendeu? Entendestes? Acho que tá ok. Vamos ver? Vamos ver agora se vai estar tudo ok. Ah, tá. Cadê a nossa layer? Eu preciso colocar aqui, ó, a layer ground.
Eu já preenchi a layer, beleza. Certo, vamos dar um play aqui, vamos ver como é que tá essa parada aqui. Olha, tá funcionando. Pressione e segura, ele tá dando aquele pulo, né? Baseado na quantidade de tempo que eu mantenho pressionado o botão de espaço. Ok. E ele só tá pulando, agora olha só que interessante, se eu pressionar o botão só tá pulando se ele estiver no chão. E agora algo interessante aqui, olha só, vamos até colocar aqui bem na quina aqui pra vocês verem o que eu tô falando. Ó. Ele consegue pular. Você viu que tava bem no edge mesmo, bem no limite, né? E mesmo assim ele conseguiu pular. Agora a parada aqui que nós vamos ver agora, encosta no chão, considera chão, tô andando pra frente e vou pular. Eu tô tentando pular, não tá pulando, mas o que tá acontecendo? O colisor do nosso personagem, ele agarra aí por quê? Porque tem atrito, tá? Tem um atrito no nosso personagem aqui no Box Collider 2D. E no Box Collider, no Rigid Body. Tem uma maneira bem simples de corrigir isso, que é criando um material, tá? Um material de física. Eu já criei esse material, mas eu vou mostrar para vocês aqui. É esse slide aqui. O que esse material faz? O que ele faz, né? Para criar um material bem simples, botão direito aqui, Create New Physics Material 2D. Ele vai criar para você isso daqui e eu deixei a fricção e o bounciness como 0. Essa fricção aqui, ele tira o atrito do nosso personagem, então ele colide, ele escorrega, entendeu? Então dá aquele efeito do personagem não ficar grudado na parede. Que não é o efeito que nós queremos agora. Então basta eu adicionar aqui, ó, puxar e arrastar aqui pro Box Collider, daí quando você der um play, você vai ver o que vai acontecer, olha só. Olha só, viu? Agora foi suave, suave. Tô pressionando, ele não tá grudando aí mais, né? Interessante, né? Beleza. Então, esse método atualmente é o mais recomendado para você fazer o reconhecimento do chão aí do seu personagem, tá? E aí, galera, vocês conheciam esse método utilizando o Box Cast? Deixem nos comentários, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse método, qual o método que vocês são acostumados a fazer também, estou curioso para saber, tá? O método que eu fazia, né, é aquele outro que eu fazia aquela composição de dois Box Colliders, e daí eu ajustava o de baixo, né, e o de cima também, para evitar a máxima quantidade de bugs. Mas eu acredito que este daqui seja o melhor método atualmente aqui da Unity, na minha opinião. Deixe nos comentários aqui, eu quero saber, ok? Vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.